Companheiros, amigos de sempre, eu quero convidar a sentar aqui na mesa comigo. Primeiro a Rosa Freire, que divide comigo aqui a coordenação. E os palestrantes de hoje, o Ricardo Bielchowski, a Vera Cepeda, a professora Vera Cepeda, e o João Pedro Stedler. Bem, amigos, o nosso projeto é de acompanhar essas publicações sobre os pensadores brasileiros, os pensadores mais recentes, né? Porque os antigos estão todos já bastante publicados. O próprio Celso Furtado está bastante publicado, mas como é um pensador, digamos, do final do século passado, junto com o Darcy Ribeiro e os outros todos que estão lá na relação, nós decidimos abrir esta série de encontros com a personalidade de Celso Furtado e com um tema que era um dos temas principais dele, que é a questão do desenvolvimento, desenvolvimentismo, neodesenvolvimentismo, e, enfim, todas as suas interpretações e ramificações. Celso foi realmente além de ser o nosso melhor economista, o nosso mais reconhecido economista no Brasil e no mundo, ele foi um pensador no Brasil, um pensador do processo de desenvolvimento brasileiro, desenvolvimento no conceito que ele mesmo desenvolveu, que é multidimensional, que engloba a dimensão cultural, a dimensão política, a dimensão humanística, e daí a riqueza das suas observações e das suas formulações sobre o Brasil. Ele tem uma obra formidável e extensa e profunda, e naturalmente vai ser comentado e vai ser muito referido aqui pelos nossos palestrantes. Eu me dispenso de apresentá-los, até porque o Cadu já tinha feito, o Ricardo Bielchowski, economista da UFRJ, o João Pedro Stedler, do MST, e a Vera Cepeda, professora também emérita, e, enfim, dispensam a apresentação porque são pessoas de notório saber e de notório capacidade de análise, de observação e de exposição sobre o tema de hoje. Eu vou passar aqui também rapidamente para uma abertura a Rosa Freire, que é a pessoa que melhor conhece Celso Furtado, muito mais do que cada um de nós. Obrigada, Saturnino. Vou falar depois de Saturnino, que ele já falou tudo, não preciso falar mais nada. Tudo que ele falou é muito acertado, é isso mesmo. Eu só queria rapidamente fazer, depois do Cadu que fez o comercial, quem fez o comercial do Brasil de fato, eu vou fazer um terceiro comercial aqui hoje do Centro Celso Furtado, rapidamente, para avisar a vocês e comunicar a vocês, porque não sei se todo mundo aqui sabe, foi criado um Centro Celso Furtado, do qual Saturnino é o presidente do Conselho Consultivo, Vera Cepeda é sócia nossa, Ricardo Bielchowski também, João Pedro, mais hora menos hora, a gente vai na sala de sócio também,
O Centro Celso Furtado foi criado em 2000, na verdade foi uma ideia do presidente Lula, em 2004, o Celso estava vivo ainda, e Lula disse que ia criar um centro para debater os gargalos do desenvolvimento, ao qual daria o nome de Celso Furtado. O Celso agradeceu e, como convém, nada aconteceu. Bom, o Celso morreu uns meses depois e nada aconteceu de novo. E eu fui cuidar da minha vida, nada aconteceu, a vida continuou. Em novembro, em meados de 2005, eu recebi uma carta do presidente Lula dizendo que tinha interesse, de fato, em levar esse projeto adiante. E o projeto se tornou realidade em novembro, exatamente um ano depois que o Celso morreu. O Celso morreu em novembro de 2004. Em novembro de 2005 foi criado o Centro Celso Furtado. A ideia nossa chama-se Centro Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. A ideia nossa, nosso grande objetivo é que seja um centro realmente de referência em relação a estudos de desenvolvimento, a documentação do desenvolvimento, a debate sobre desenvolvimento, quer dizer, tudo que for desenvolvimento nos interessa de perto. E em relação à documentação do desenvolvimento, eu sou herdeira por testamento, eu fui casada com o Celso há 26 anos, eu fui herdeira da Biblioteca dos Acervos de Celso, e eu doei estes acervos e a biblioteca ao Centro Celso Furtado, e ela hoje já está toda catalogada. Enfim, eu aproveito para fazer um pequeno comercial também da biblioteca. Ela está com o catálogo todo online e tudo isso está nos sites da Biblioteca Celso Furtado, do Centro Celso Furtado. E essa biblioteca é um núcleo de uma grande biblioteca de desenvolvimento que existe no Rio de Janeiro, particular, evidentemente, porque tem as públicas da Fundação Getúlio Vargas, da UFRJ, da PUC, essas obviamente são muito maiores. Mas eu acho que em termos de biblioteca particular de desenvolvimento de Brasil, de América Latina, a do Celso é realmente uma biblioteca muito boa. Bem, outra coisa que o Centro faz bastante já há 7 anos é promover debates sobre desenvolvimento em todas as suas dimensões. Saturnino lembrou muito bem, de uns anos para cá a ideia sempre é abrir, quer dizer, ir muito além da economia, que era a ideia de Celso sobre desenvolvimento. Ele diz, inclusive, uma das frases dele, que ele martelava muito nessa frase, que ele jamais pôde entender um problema que tivesse apenas uma dimensão econômica. Quer dizer, então, tudo que se dizia respeito a desenvolvimento tinha várias dimensões. Diga-se de passagem, um artigo, ele conheceu a Vera Cepeda, acho que não pessoalmente, mas conheceu por um artigo que a Vera escreveu para um livro comemorativo em homenagem a ele, que era exatamente a dimensão política do desenvolvimento, e a dimensão que ele tinha dado ao aspecto político do desenvolvimento, e ele ficou encantado com o artigo que a Vera tinha escrito, e daí ele teve realmente grande simpatia pelos textos da Vera. Infelizmente vocês não se conheceram pessoalmente. Então, essa toda dimensão de debater o desenvolvimento, o Centro Celso Furtado está muito ativo nisso, e também no programa, numa coisa que o Celso pensava muito, que era programa de formação. Quer dizer, nós estamos com nós estamos com um programa de bolsas, caso algum de vocês se interessem, também está tudo no site. Bolsa de mestrado, doutorado e pesquisadores. Nós estamos fazendo cursos de macroeconomia e desenvolvimento pelo Brasil afora, em geral em não capitais, em cidades menores. Nós já fizemos uns 20, mais ou menos, nos últimos 5 anos. Então era só esse pequeno comercial que eu queria fazer. Eu agradeço muito ao Cadu e ao Marcelo essa chance de ter podido vir aqui para encontrar vocês, que eu sei que é uma plateia afim e simpática à ideia de desenvolvimento. E agradeço aos companheiros de mesa e vamos ouvir agora o que eles têm a falar. Pelo que eu entendi, acho que o Ricardo Bioslavski vai começar. O Vera e João Pedro, eu acho que cada um tem uns 20 minutos, é isso, Cadu? Tá? Então vai ser dada a partida. Ricardo. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado pelo convite. Prazer grande estar aqui ao lado da Vera, Rosa, do João Pedro e do eternamente jovem Saturnino Braga. Obrigado. É muito oportuno denominar essa mesa, provocar um debate sobre o velho e o novo desenvolvimentismo, porque é fácil identificar a estratégia no velho e não é fácil identificar a estratégia no novo.
eu vou usar um pouco de contraponto para poder, entre o velho e o novo, para dar partida na exposição, fazer um contraponto. Tá. O desenvolvimentismo, como mencionado, é a ideologia correspondente a uma estratégia de desenvolvimento. Estratégia é o desenho da condução deliberada por governos e atores sociais de um padrão de desenvolvimento viável e desejável. E o padrão de desenvolvimento é uma coisa muito idiosincrática, ritmos e composição de investimento, que depende de uma série de elementos que são, em geral, próprios de cada país. Bom, o que tinha? O velho desenvolvimentismo foi a ideologia correspondente àqueles 50 anos de industrialização no Brasil. Uma estratégia clara, com foco claro, foi se montando essa ideologia, a evolução econômica e política foi construindo essa ideologia que ajudava a própria consecução dos objetivos definidos na estratégia. Foi sendo definida a estratégia ao longo do tempo, claro, que a história vai forjando isso. E você teve ali talvez 2 ciclos ideológicos, um primeiro até 64 e depois de 64 a 80. 2 ciclos. O golpe de 64 foi um golpe duro na civilização brasileira, nas organizações sociais em construção, mas não foi um golpe no desenvolvimentismo. Não foi. O desenvolvimentismo permaneceu como ideologia ordenadora das políticas de governo até 80. O que tinha o velho desenvolvimentismo e o que tem o novo? O velho tinha um princípio ordenador, que o novo também tem, que é o de que as forças de mercado por si só não dão eficiência ao sistema econômico e não conduzem à transformação estrutural. Tá certo, Sebastião? Razoável isso? Bom, o velho desenvolvimentismo tinha como estratégia de transformação estrutural a industrialização conduzida pelo Estado. Qual é a estratégia proposta pelo desenvolvimentismo no seu estado atual? Qual é? É uma boa pergunta, né, velho? Terceiro elemento que tinha o velho desenvolvimentismo, que serve para a gente fazer perguntas para o desenvolvimentismo agora, que é o que havia naquela época, um choque entre 2 correntes no que se refere a conquistas, ganhos e direitos sociais. Você tinha o conservadorismo, o desenvolvimentismo conservador, que foi vitorioso, que teve uma vitória confirmada pelo golpe de 64, e o desenvolvimentismo progressista, o qual entre os economistas teve como liderança principal o mestre Celso Furtado, e que persistiu na luta política e ideológica mesmo depois do golpe. Agora, o que nos diz o novo desenvolvimentismo em relação às questões sociais fundamentais? Bom, 20 minutos passam rápido, então eu não vou perder muito tempo descrevendo aqui o velho desenvolvimentismo, vou tentar saltar logo para a situação de hoje. Só observar o seguinte, que de 80, quer dizer, a partir de meados dos anos 50 até 80, efetivamente, o desenvolvimentismo foi uma ideologia hegemônica no país. E, lamentavelmente, a partir de 64, essa hegemonia foi exercida pela direita. De 80 em diante, com a crise, o que você teve, não é que foi, quer dizer, o pensamento sobre transformação estrutural desapareceu. Ele existia na academia, política, etc., mas ele se fragilizou muito. A produção intelectual sobre desenvolvimento ela foi inibida pela instabilidade macroeconômica e pela hegemonia da atenção à estabilidade. Ela enfrentou o neoliberalismo, sobretudo a partir de fins dos anos 80. Agora, ela foi sempre muito fragmentada, a sistemática, essa reflexão sobre desenvolvimento. E foi descontínua, apesar de ser volumosa, porque, para vocês terem uma ideia,
enfim, hoje tem provavelmente 1.500 professores de economia em horário integral fazendo trabalho sobre o médio e longo prazo. Então, não todos, alguns fazem sobre o curto prazo, mas tem um campo de reflexão no Brasil que não foi destruído, ao contrário, estava em crescimento em plena década de 80. Muito bem. Agora, nesse período, o mais importante, a marca mais importante foi a ausência de uma referência clara enquanto a padrão e estratégia de desenvolvimento. Havia uma perplexidade enorme em relação ao futuro do Brasil. Uma vez terminado aquele processo de industrialização, o que viria? E um pouco a instabilidade macroeconômica turvou isso, e o neoliberalismo ajudou também a turvar essa perspectiva. A gente pode falar numa nova etapa, a partir de meados dos anos 2000, eu acho que sim, a história mesmo, independentemente de governos, definiu uma etapa nova. Nós temos pelo menos 5 elementos históricos que são novos, a partir de meados dos anos 2000. Eu acho que nós estamos agora, nós superamos aquela etapa da instabilidade macro, da falta de perspectiva, e começamos a traçar um cenário novo. É saber se a gente vai saber aproveitar, precisa de muita política para aproveitar bem esse cenário novo. Primeiro, houve uma explosão chinesa, da demanda chinesa por alimentos e energia, que nos favorece se a gente souber usar isso bem, porque ajuda a eliminar uma velha restrição de balanço de pagamentos que foi aguda sempre. O Brasil sempre nos interrompeu o nosso processo de crescimento. Segundo, houve uma recuperação do crescimento, uma importante melhoria distributiva, apesar de a concentração ainda ser alta, e houve o surgimento de um mercado interno de consumo de massa. Houve isso é novidade. Terceiro, nós tivemos, depois de muito tempo, finalmente uma recuperação dos investimentos em infraestrutura e da Petrobras. Isso também é uma novidade. Quarto, nós continuamos tendo um progresso técnico acelerado no mundo, e nós temos agora uma combinação chinesa. A isso temos uma combinação de baixos salários e rápida introdução de inovações redutoras de custos e preços que afeta a nossa competitividade. É um alerta, mas está aí como novidade também. E, finalmente, a partir de 2008, nós tivemos efeitos da crise internacional, financeira internacional, que está ainda aí. De modo que, para quem gosta de fazer pesquisa, o cenário é bom, né? Os pesquisadores vivem disso, de novidades. Agora, como é que a gente pode pensar qual é o estado atual do pensamento desenvolvimentista? Emergiu um novo desenvolvimentismo nessa etapa nova? Eu acho que sim, mas quer dizer, a pergunta é: existe hoje alguma estratégia de transformação econômica e social que vise a elevação da produtividade, a inclusão social e o aumento do bem-estar a médio e longo prazo? Existe? Está claro isso? A resposta é que sim, isso está começando a emergir, mas o debate ainda está desorganizado e sem referências claras. Eu acho que não é difícil organizar. Tem elementos históricos que são favoráveis a organizar bem esse debate e fazer ele avançar. Eles estão aí, tanto no campo econômico como no campo da integração entre o econômico e o campo social, nos dois. E é sobre isso que eu vou falar nos 15 minutos que me restam. Bom, acho que é certeza. Então, ao invés de eu mapeio em geral, minha especialidade acadêmica é ficar organizando, sintetizando as ideias dos outros. A sua também um pouco, né, Vera? Taxonomia e tal. Então, eu mapeei aí na literatura econômica 8 grupos de formulações. 8 é um bocado de grupo, né? Não são, enfim, são complementares de uma certa maneira.
existe o crescimento com redistribuição de renda por produção e consumo de massa, que, aliás, vou fazer um parênteses aqui. O Celso Furtado, isso aqui é da Lavra, quer dizer, quem inaugurou essa discussão no Brasil foi o Celso Furtado nos anos 60. Ele identificou, ele produziu um texto dizendo que era necessário redistribuir renda para permitir uma integração entre, de um lado, uma estrutura produtiva que, se não fosse a distribuição de renda, confirmaria baixo emprego e altas escalas, e, de outro lado, para evitar aquela concentração de propriedade, renda e consumo que confirmava uma estrutura produtiva de altas escalas sem ter demanda correspondente. Ele errou numa coisa, ele disse que aquilo levaria a uma tendência, a tendência daquilo era a estagnação, e cresceu rapidamente. A Conceição e o Serra vieram depois, disseram que se você... infelizmente, o capitalismo é perverso mesmo, é possível crescer, está crescendo muito, é possível crescer com concentração de renda. Foram feitos muitos estudos sobre isso. O Castro, no final dos anos 80, disse que não era necessário alterar a estrutura produtiva para alterar a estrutura distributiva, porque aquela estrutura produtiva montada a duras penas se prestava também a uma desconcentração de renda, e isso veio a se confirmar nos últimos anos, na verdade. Aliás, no programa de campanha do Lula está lá com todas as letras que você deve partir para um projeto de crescimento por distribuição de renda e consumo de massa. Está com todas as letras, isso está no plano plurianual também, 2004-2007. Então, isso foi uma proposta desde o início, mas foi resgatada de um debate histórico que foi iniciado pelo Celso Furtado nos anos 60. É possível que o capitalismo perverso brasileiro seja um pouco menos perverso. Então tem campo para ser reformista aqui nesse país, nessa visão. Ok. Então, a primeira é crescimento com restituição de renda por consumo de massa, por produção e consumo de massa. A segunda é matriz de expansão intersetorial centrada em infraestrutura e petróleo, que é uma outra frente de expansão. E a terceira, até aqui, era, eu acho que deve se mudar isso, educação, inovação e competitividade. Como deve se mudar? Isso é fundamental, realmente é, mas dificilmente consegue ser, no caso brasileiro e latino-americano, motor em si mesmo do crescimento. Isso é algo transversal às outras três frentes de expansão. Qual é a terceira frente de expansão que nós temos na economia brasileira? Qual é? Recursos naturais. Os recursos naturais, com essa demanda internacional, né? Sendo como somos fronteira de expansão de recursos naturais, de acesso, é preciso saber trabalhar bem essa frente de expansão para maximizar os seus efeitos, inclusive do ponto de vista distributivo, de emprego, etc. É uma agenda em si mesmo, mas nós temos três frentes de expansão no Brasil. Três. Isso não é pouco. Isso digamos assim, é radicalmente distinto àquilo que se apresentava antes de meados dos anos 2000. Então, três frentes de expansão é uma coisa que, bem trabalhada, pode dar muito gás, muito fôlego no futuro. As outras dimensões, elas são críticas em qualquer estratégia de desenvolvimento. Uma é combate à pobreza e concentração de renda, e a conquista dos direitos da cidadania, que está na Constituição de 88, a gente pode tomar aquilo como referência. Tá, as referências estão aí. Existe a questão da integração territorial, aqui de novo, grande nome, do ponto de vista analítico e de realizações com o Celso Furtado, que eu subi. Existe toda a questão da sustentabilidade ambiental, também precisa integrar uma estratégia. Existem as questões das reformas institucionais, não precisa ser hegemonia neoliberal, todo país precisa ter, ao seu devido tempo, avanços institucionais, mudanças institucionais. Existe uma coisa chamada o espaço da macroeconomia para o desenvolvimento. A macroeconomia, ela não pode reger a discussão sobre uma estratégia, mas ela tem que ter um componente de uma discussão, de um debate, de uma definição de estratégia. Muito bem. Os três supostos motores, fazendo um resumo, nós temos três motores
três frentes de expansão, que são crescimento e produção de renda, matriz de expansão centrada em infraestrutura e petróleo, e o terceiro são os recursos naturais. Mas isso não basta. No campo da economia tem mais uma coisa que é essencial, no campo civilizatório, que é educação, conhecimento, tecnologia e inovação. Isso é transversal aos demais e é o que pode, então, assim, turbinar a médio e longo prazo essas três frentes de expansão, os três motores. Então não é que nós estamos descartando de jeito nenhum a ideia da educação e da inovação. É fundamental. Só que a gente sabe que não adianta ficar enunciando isso como motor de investimento e crescimento, porque dificilmente será no nosso caso. Poderá se transformar num motor a longo prazo se soubermos, assim, avançar nesse terreno, aproveitando a expansão oferecida pelos outros três motores. Muito bem. Então, eu acho que a gente pode saudar o fato de que nós estamos num outro momento, que já é possível mapear uma estratégia, mas é preciso fazer algumas perguntas fundamentais em relação a essas frentes de expansão. Porque você pode aproveitar muito mal e pode aproveitar muito bem. A primeira delas é a seguinte: consumo de massa no Brasil e produção em massa na China? É uma boa pergunta, né? Se for assim, não vai funcionar. Tem que ser consumo e produção em massa no Brasil, porque a produção em massa que dá ganhos de produtividade e competitividade, tá certo? Que permite a transmissão do aumento de produtividade a salários, a renda, aumento de impostos que podem beneficiar políticas sociais, etc. Então, não é consumo de massa, é produção e consumo de massa viabilizado através de investimentos. Segundo, e os recursos naturais? Tem pelo menos 4 pontos fundamentais para atacar na questão dos recursos naturais. Eles não são um castigo de Deus, mas tem que saber aproveitá-los. E para isso eu chamaria a atenção para 4 pontos que devem estar presentes na definição de estratégia e na composição de políticas. Acho que é toda uma luta política no Brasil em torno desses pontos. Primeiro, a gente não quer que o aproveitamento de recursos naturais nossos seja do tipo enclave, porque pode até a soja ser enclave. O trabalhador no trator e acabou. Não é isso que se quer. Se quer um conjunto de encadeamentos produtivos e, inclusive, uma agricultura familiar pujante, uma reforma agrária que viabilize a ocupação, porque esse Brasil é muito grande, certo? Viabiliza a ocupação em outros moldes da população que não está no agrobusiness, etc, etc. Segundo, é com propriedade estrangeira? Vocês acham que os chineses deixam o resto do mundo ir lá explorar os recursos naturais deles? E acham que os Estados Unidos deixam também os japoneses irem explorar? Não deixam. Então, o que a gente vai fazer com o nosso? Terceiro, destruidor da natureza? Isso é uma outra questão. No dia que a gente vai usando mais recurso natural, está pressionando mais a natureza. E quarto, também importante, a renda da terra, chamada renda, aquilo que dá o royalty, pode dar o royalty, aquilo ali vai ser absorvido para exemplificar, pelos acionistas da Vale do Rio Doce, ou vai ser absorvido pelo Estado, né, para financiar uma série de obrigações do Estado, da cidadania, etc. São perguntas que são fundamentais nessa frente de expansão que está se instalando. E, finalmente, na questão de investimento em infraestrutura, nós também precisamos perguntar se vai ser sem encadeamentos produtivos domésticos, sem a ocorrência de inovações. Isso tudo vai levar a uma desindustrialização, ou nós vamos aproveitar essas frentes de expansão para avançar no processo de industrialização nacional? Outra pergunta é como aumentar a taxa de investimentos. Leva muito tempo, mas para finalizar, nos últimos minutinhos, eu vou falar um pouco sobre a dimensão social do desenvolvimento, que é um risco, porque eu não sou sociólogo, mas eu acho que a gente pode... o neodesenvolvimentismo ele não trata, até aqui adequadamente, da dimensão social do desenvolvimento, precisa passar a tratar. Não é uma tarefa só de sociólogos, de escolas, é uma tarefa também dos economistas, uma multidisciplinariedade.
E eu acho que é possível, no estágio atual, um avanço na formulação neodesenvolvimentista que contemple essa dimensão social. É óbvio que uma boa formulação analítica nesse terreno pode ajudar a gente a avançar a organização e a política. Foi disso citado. Isso estamos todos aqui. Que é um elemento histórico decisivo para o avanço de uma estratégia socialmente correta. 2 comentáriozinhos, então, para permitir um avanço no debate no campo social. O primeiro é o seguinte, o Eduardo Fagnani, que tem uma rede chamada Rede Plataforma Social, assim, ele enviou para os membros da rede uma frase que eu gostei muito, que disse assim: o novo modelo de desenvolvimento ampliou a convergência entre objetivos econômicos e sociais. Eu acho que está correto, ampliou, porque eu acho que houve uma inclusão pelo trabalho e pelo consumo nos últimos anos. O consumo de massa tem sido um elemento decisivo na expansão econômica recente. Ele foi produto de forte aumento da massa salarial e das transferências, nos quais o aumento do salário mínimo foi decisivo. Foi produto também de aumento do déficit popular, queda nos preços relativos dos bens de salário, etc. O modelo parece ser intensivo em mão de obra, intensivo em emprego e serviços, e isso aponta na direção do fortalecimento da força de trabalho, com menor abundância de mão de obra no mercado de trabalho. Além do mais, tem ocorrido uma crescente formalização nas relações de trabalho. Assim, o segundo comentário, eu acho que ele é mais polêmico do que o primeiro, mais controvertido. O que a gente pode dizer relativamente ao atendimento dos direitos da cidadania expressos na Constituição de 88? A minha hipótese, eu acho que daria uma boa discussão, é que coexistem na sociedade brasileira hoje 2 tendências de sentidos opostos. Há evidências de avanços na direção dos direitos humanos, como, por exemplo, nas questões de inclusão do trabalho, previdência, educação e habitação, ainda que educação e habitação muito mais modestas. Agora, por outro lado, no sentido oposto, não se discute concentração de propriedade. Onde é que está a discussão de concentração de propriedade? No campo, o MST faz isso muito bem, né? Mas está disseminada essa discussão tão fundamental? E a propriedade fundiária urbana? Isso está sendo discutido? Onde está isso? Há indicações que não estão sendo desfeitos alguns mecanismos de mercantilização de obrigações constitucionais do Estado, saúde, educação, segurança. E surgem aí umas tendências preocupantes, por exemplo, o efeito sobre a arrecadação previdenciária da desoneração de tributos e empresas. Pode ser que isso seja compensado com o jeito. Agora, concluindo, eu acho que é assim mesmo. A gente não poderia esperar de uma sociedade com uma estrutura de dominação tão rígida como a nossa, tá certo? De poder tão concentrado, algo muito diferente. Eu acho que a coexistência de tendências contraditórias ou opostas não devia nos surpreender. O momento é esse mesmo, de embate entre a afirmação do individualismo de mercado, que é próprio do neoliberalismo, e a defesa dos princípios da solidariedade dos direitos expressos na Constituição de 88, que, enfim, se a gente batalhar por ela, vamos estar adotando uma posição reformista, mas enquanto não se conseguir pensar numa ruptura, é melhor ser reformista mesmo, né? Não tem muita outra saída. Enfim, a clara identificação, para terminar, a clara identificação de uma estratégia de desenvolvimento desejável e viável, em que progressos na economia e na sociedade se façam de forma integrada, fortalece a disputa política e ideológica em favor de um projeto de cidadania plena. É isso. Sem delongas, Vera.
uma aguinha para começar. Então, queria dar boa noite a todos e a todas. Eu acho que uma hora eu ainda vou conseguir entender direito como é que ficou essa nova chave de configuração politicamente correta, né? Todos é um problema de dominação androcêntrica ou não é, mas então, boa noite a todos e a todas. Queria começar agradecendo muito o Marcelo Cadu, o convite por estar nessa mesa, uma mesa que para mim é muito especial, não só pelo tema, né, que é um tema praticamente da minha vida de pesquisadora, tentar então entender um pouco o que é essa trajetória e essas formas, esses momentos que o projeto desenvolvimentista teve no caso brasileiro, e por estar fortemente amparada com alguns ícones que para mim são referências também da minha trajetória como pesquisadora, né? Então, estar num evento que invoca o legado do Florestan, estar num evento que invoca o legado do Celso Furtado, estar no evento num ambiente histórico como é esse do Instituto Casa Grande, e tendo, né, do meu lado a minha referência bibliográfica, porque acho que não sabe que a trajetória de pesquisadora começou por conta da obra dele, né? Então, para mim é um prazer muito grande. Não acho que seja uma tarefa fácil aquela que a gente se propôs aqui, né? Porque eu penso que discutir a questão do desenvolvimentismo, principalmente tentando entender um pouco o que é isso do velho e do novo desenvolvimentismo, encontra pela frente, talvez, acho que a ideia mais substancial e mais forte que a inteligência brasileira, que a intelectualidade brasileira foi capaz de produzir, né? Eu acho que mais do que uma ideia, que acho que a gente podia pensar, como alguns pesquisadores têm trabalhado numa dimensão de linhagem, né? Como se fosse um leito condutor que é capaz de aglutinar energias sociais e ser ressignificada em alguns momentos específicos. Eu acho que o desenvolvimentismo tem um elemento para além dessa condição de ser uma ideia síntese, uma ideia força no debate brasileiro, que talvez seja ter sido a forma pela qual a nossa modernidade de alguma maneira se construiu. Se construiu bem ou não construiu mal, eu acho que é isso que a gente tem que discutir, que é a passagem entre o velho e o novo, mas em alguma medida o velho desenvolvimentismo fez a passagem para o Brasil moderno, né? A ideia do legado colonial, a ideia de periferia, ela foi substituída talvez por formas que a gente hoje olha para trás e fala, não era essa modernidade que a gente queria, há elementos de modernidade que têm que ser repensados. A verdade é que o nacional-desenvolvimentismo também foi, não só o elemento de passagem para a nossa sociedade urbana e industrial, mas também foi responsável por criar uma outra forma de desigualdade, portanto, um outro problema de enfrentamento político, né? O velho desenvolvimentismo tinha lá os seus demônios, que não são exatamente os demônios que a gente tem diante dos nossos olhos quando nós pensamos o novo desenvolvimentismo. Então, eu acho que é um tema muito difícil de pegar, porque ele atravessa não só esse caleidoscópio, né, essa condição holística que o Furtado colocava, de pensar o desenvolvimento sempre afeta a trabalhar com dimensões múltiplas da vida social, da vida histórica de uma sociedade, como eu acho que ele também atravessa momentos históricos muito diferentes e tem uma envergadura que é muito difícil de tratar. Eu acho que é por isso que o Pilchowski é minha referência, porque a gente precisa pensar, tatear um pouco esse objeto com a ferramenta da taxonomia, né? De tentar classificar, fazer o caleidoscópio, que obviamente ajuda a compreender o debate, mas também tem os problemas de sempre generalizar demais. Então aqui eu vou apresentar para vocês uma perspectiva, que é uma perspectiva de longa duração. Eu vou me permitir usar um termo perigoso, que é falar a tradição do pensamento desenvolvimentista no debate brasileiro. Tradição é uma palavra muito perigosa e, obviamente, correndo o risco de quê? De fazer essa leitura muito genérica, que implica numa falsificação. Toda generalização é um bom norte de observação, mas é péssimo, né, quando a gente desce a realidade factual. A outra questão que eu também vou me permitir fazer como consideração inicial é que eu sou uma politóloga, então eu sempre tendo a observar, e a minha perspectiva foi tentar entender a trajetória do desenvolvimentismo no Brasil numa perspectiva do seu alcance político, né? Então eu tomo como ponto de partida tentar, de alguma maneira, me afastar de um circuito perito, que é dos economistas, e que acabaram de alguma maneira sendo muito hegemônicos nesse, que produziram belíssimas reflexões
mas eu acho que elas também podem ser giradas, né? Elas podem ser rotadas no ambiente para a gente tentar entender qual é o impacto político que essa configuração, essa tradição do desenvolvimentismo teve no Brasil. É um pouco isso que eu vou falar, né? Então eu vou falar basicamente da experiência brasileira, porque como cientista política eu preciso da experiência concreta, singular, histórica, e vou falar um pouco de como a questão do desenvolvimentismo, cruzando a economia e a política, pode ser apropriada numa leitura política, até porque eu acho que é ela que, se a gente quiser, chega no final das contas a ser o elemento mais decisivo para a gente entender do que nós estamos falando nesse momento.